Nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações, porque é quando nós falamos a palavra de Deus que nós aprendemos com o Senhor. É quando nós meditamos na palavra que nós aprendemos com o Espírito de Deus. É o momento em que o Espírito Santo de Deus traz a revelação aos nossos corações. É o momento em que o Espírito Santo de Deus nos ensina a respeito daquilo que nós precisamos para desenvolvermos uma vida de comunhão, uma vida de prazer, de alegria, de satisfação com o Todo-Poderoso. Amados, nós precisamos cada dia mais conhecer o Senhor e prosseguirmos nesse conhecimento, porque assim foi no passado, nos dias dos apóstolos, também é assim em nossos dias. Precisamos conhecer o Senhor, procurar conhecer Deus, seguir neste conhecimento, seguir neste caminho, para que nós possamos dia após dia nos aproximarmos de Deus, vivermos o Senhor, andarmos com o Senhor e estarmos cada dia mais na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurando viver sempre na vontade do Todo-Poderoso. Amém? Mateus capítulo 16. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 20 até o versículo 24, nós vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 20 até o versículo 24. Nos fala a santa e bendita palavra do Senhor. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia eu serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isto nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Estejam prontos para morrer como eu vou morrer e me acompanhem. Amém? Irmãos amados, todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, todas as vezes que nós lemos e meditamos na palavra de Deus, nós conhecemos um pouco mais a respeito do Senhor, porque a palavra de Deus é sempre nova. Há uma revelação nova para os nossos corações a cada instante. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, algo novo entra na nossa cabeça. Não é assim, minha irmã? Todas as vezes que nós lemos a palavra, algo novo entra no nosso coração. Não é assim, meu irmão? É dessa forma, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia é o único livro que é vivo. É vivo. É uma palavra viva, uma palavra vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E os ensinamentos que nela estão contidos são ensinamentos necessários para que nós possamos seguir e cada dia mais nos aproximarmos do Senhor e possuirmos uma vida de unidade, uma vida de comunhão, uma vida de proximidade com o Todo-Poderoso. Nesse texto que nós lemos, irmãos, nós vemos algumas fases da vida de Cristo Jesus. Nós vemos algumas fases da existência de Cristo como homem na face da terra. Alguns dizem por aí que Jesus era 100% homem, 100% Deus. É impossível alguém ser 100% homem e ser 100% Deus. Ou ele é 100% alguma coisa ou 100% outra. Se é 100%, não é possível ser 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Na verdade, Jesus era 100% homem. Ele não era 100% Deus. A Bíblia fala de forma clara que ele havia deixado a sua glória e nascido como homem, unicamente como
homem. Jesus estava numa situação semelhante à nossa, irmãos. Na mesma situação de cada ser humano que estava sobre a face da terra, sujeito às dificuldades, sujeito aos problemas, sujeito ao sofrimento, sujeito até ao pecado, mas não pecou, mas estava sujeito ao pecado. Quando Satanás levou Jesus para a tentação, Satanás não estava perdendo o tempo dele, havia uma possibilidade de Jesus pecar. Por isso que Satanás levou para o deserto e ali tentou. Nós até lemos a tentação de Jesus e achamos que foi moleza para Jesus. Isso aí, até eu. Mas na verdade não foi assim, irmãos. Aquilo ali foi muito intenso, aquilo ali foi muito profundo, aquilo ali foi um momento assim de muito forte. Na verdade, quando o escritor trouxe a revelação, ele colocou daquela forma que ao lermos, achamos que Jesus tirou de letra, mas Jesus estava em jejum há 40 dias para superar a tentação de Satanás. Não foi brincadeira, irmãos. Mas Satanás sabia que Jesus podia falhar. Ele sabia que havia uma possibilidade. Mas nós sabemos, e o Senhor Deus sabia, que Jesus não ia falhar, porque ele sabia que que Jesus era fiel até a morte, e Jesus foi fiel até a morte, meu irmão. Jesus foi fiel, e ele deixou-nos esse exemplo, e ele ensinou-nos esse caminho, e diz que nós devíamos ser seus seguidores, porque ele era seguidor de Deus, era fiel ao Senhor, e ele era fiel até a morte, e era este o ensinamento que ele deixava para nós, para que nós pudéssemos segui-lo, sermos seus seguidores, fiéis a ele. Se Jesus fosse 100% Deus, ou 50% Deus e 50% homem, era impossível para nós imitá-lo, era possível para nós seguirmos a ele, mas ele como homem, se ele resistiu a Satanás, também nós podemos resistir, porque aquele que deu força a Jesus para resisti-lo foi o Espírito Santo de Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E nesse momento, irmãos, desse enchimento, dessa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, Jesus andava com seus discípulos, Jesus estava ali naquele momento de uma vida de comunhão com os discípulos, e ali Jesus ensinava os discípulos como deveria ser a caminhada, Jesus ensinava os discípulos como eles deviam portar-se diante desse mundo, portar-se na terra, como deveria ser as atitudes de cada discípulo. O Senhor ensinava o caminho de uma forma clara, para que eles pudessem também ensinar este mesmo caminho para toda a humanidade. Jesus, irmãos, teve ali um momento muito pessoal, de comunhão muito próxima com os discípulos. Ainda não era tempo de um ministério público. Jesus estava restrito aos discípulos. A missão de Jesus estava restrita aos discípulos. Jesus ainda não estava pregando em público. Jesus estava dentro do círculo religioso, apenas dentro da religião, apenas ali com aqueles que eram discípulos. Mas, amados, nós vemos que o ensinamento de Jesus era tão poderoso, tão forte, tão maravilhoso, que aquelas pessoas começavam a ver em Cristo Jesus o poder de Deus. O poder de Deus se manifestava, a glória do Senhor se manifestava, a manifestação da glória de Deus era visível na vida de Cristo, e nós precisamos entender que este poder de Jesus também está ao nosso alcance. Nós precisamos no nosso dia a dia sermos pessoas santas como Jesus foi santo, sermos pessoas fiéis como Jesus foi fiel, sermos pessoas que olhem para Cristo Jesus, pessoas que olhem para Deus, e sejamos cada dia cheios do Espírito Santo de Deus, andemos na presença do Senhor, vivamos na presença do Senhor, e sejamos homens, mulheres, que façamos a obra como discípulos de Cristo Jesus. Nós precisamos ter comunhão com Cristo Jesus. Os discípulos, irmãos, eles andavam ali próximo a Jesus.
comiam com Jesus, andavam com Jesus, tinham amizade com Jesus, enfim, eles tinham uma vida muito próxima com Jesus. Nós precisamos buscar essa proximidade com Cristo. Servo de Deus que não é amigo de Jesus, tem alguma coisa errada na vida dele. Servo de Deus que não é amigo de Jesus, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Tem alguma coisa errada. Servo de Deus tem que ser santo, tem que ser reto, tem que ser honesto, tem que frutificar no Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que derramar águas doces, fonte que jorre águas doces. Não pode jorrar água amarga. A Bíblia diz o quê? Da fonte não pode jorrar água doce e amarga. Não pode. Só a doce, só os frutos do Espírito Santo. Nós não podemos frutificar na carne, mas frutificar no Espírito Santo de Deus. Assim é o servo do Senhor, assim é a nossa vida com o Senhor. E quando nós seguimos o texto, irmãos, nós vamos ver que Jesus tinha uma missão. Jesus tinha uma missão. 21, 22 de Mateus capítulo 16. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia eu serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ouça, irmãos, ouça, o Senhor tinha uma missão. Jesus não estava sobre a face da terra passeando. Jesus não estava fazendo turismo, mas Jesus nasceu com uma missão. Nós não estamos sobre a face da terra fazendo turismo. Nós estamos na face da terra com uma missão. Nós estamos, irmãos, com uma missão. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, ter dentro do nosso coração esse entendimento que nós estamos aqui não é para trabalhar unicamente para nos mantermos, mas o nosso maior trabalho é fazer a obra do Senhor. É testificar de Deus, é pregar o Evangelho, é falar para esse povo que está partindo para a eternidade sem conhecer a Jesus, que eles precisam de Cristo, que eles precisam de Cristo, que eles precisam de Cristo. E esse entendimento o Senhor tem me dado nesses últimos anos, irmãos, e é por isso que eu estou nessa Montanha FM todo santo dia, 2 horas da minha vida por noite, ali, falando do amor de Cristo para essa cidade, todo santo dia, porque eu sei que essa cidade precisa ouvir do amor de Cristo Jesus. Eu sei que essa cidade precisa ouvir do amor do Senhor. Eu sei que essa cidade é carente do amor de Cristo Jesus e eu preciso fazer o mandado do Senhor. É um sacrifício? Às vezes é um sacrifício. Tenho que deixar a minha casa, tenho que deixar a família, tenho que estar ali todo dia, mas também é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação muito grande, porque falar do amor de Cristo não há nada igual, não há nada igual. Irmãos, Jesus tinha uma grande satisfação na vida dele. A grande satisfação de Jesus era testemunhar de Deus. Isso com certeza. Porque Jesus conheceu de perto, conheceu como homem, ele conheceu de perto a glória. E quem conhece de perto a glória, esse não tem outra coisa, outra palavra a não ser falar de Deus. Não tem outra palavra. E Jesus conheceu de perto a glória. Jesus sabia como era o céu, como era a glória de Deus, como era maravilhoso aquele lugar que ele tem preparado para cada um de nós. Então Jesus com certeza tinha uma satisfação muito grande em revelar para o homem a grandiosidade da salvação. E nós precisamos também ter esse prazer, irmãos. E eu quero falar para vocês que eu tenho esse prazer. Eu tenho essa alegria no meu coração. Essa satisfação de cada dia estar falando do amor de Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que tenham também esse prazer em vosso coração. Tenha esse prazer em vosso coração, irmãos. Que o vosso prazer seja meditar na lei do Senhor e falar da lei do Senhor de dia e de noite. Porque é assim que a palavra também nos ordena, que nós precisamos meditar na palavra do Senhor, testemunhar da palavra de Deus, ensinar a palavra do Senhor. Nós precisamos pregar
pregar o evangelho. Essa foi a missão de Cristo, essa foi a missão do Senhor. E olha que Jesus sabia o que o aguardava. Jesus sabia o que o aguardava. Ele falava, eu vou para aquele lugar, vou para Jerusalém, mas ali eu serei perseguido, ali eu vou sofrer muito, ali eu serei morto. Mas tem uma novidade, ao terceiro dia eu serei ressuscitado. Jesus sabia disso, irmãos, mas nem sempre o homem consegue compreender. Nem sempre o homem compreende as obras, nem sempre o homem compreende o mover de Deus, nem sempre nós compreendemos o mover do Senhor, nem sempre nós entendemos como Deus age, como Deus trabalha, e nós somos tendenciosos, amados, tendenciosos a levantarmos contra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, contra aquilo que Deus quer fazer na vida da nossa família, na vida da cidade, na vida daquele lugar onde Deus nos colocou. Muitas vezes nós queremos agir da forma que nós entendemos. Assim foi com Pedro. Quando Pedrão ouviu Jesus falar, quando Pedro ouviu Jesus falar que ele ia sofrer muito, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria, Pedro não se conformou muito com isso. Pedro não se conformou muito com isso. E Pedro logo veio em socorro de Jesus, cheio de boas intenções. Pedro estava cheio de boas intenções. Logo Pedro disse que Deus não permita. Oh Jesus, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ouça, Pedro estava querendo consolar Jesus Cristo, querendo ajudar Jesus. Não, Jesus, isso não vai acontecer contigo. Oh, que Deus não permita que isso aconteça. Irmãos, o que faltou para Pedro aqui é o que falta muitas vezes para nós. Visão de Deus. Visão da obra de Deus. Nós precisamos ter uma visão, irmãos. Uma visão da obra do Senhor. Uma visão da missão de Cristo Jesus na nossa vida. Precisamos ter uma visão, irmãos. Uma visão mais ampla. Muitas vezes nós não entendemos o porquê do sofrimento na vida da gente. Não entendemos o porquê dos problemas. Não entendemos o porquê das dificuldades. Nós não entendemos o porquê de um monte de situações. Nós não entendemos o porquê de um monte de dificuldades, um monte de problemas. Nós não entendemos nada. E nós temos a tendência a sermos tal qual Pedro. Nós queremos ajudar, nós queremos encontrar uma desculpa, encontrarmos uma solução segundo o nosso entendimento para justificar os nossos problemas. Mas não é assim, irmãos. Nós precisamos estar em sintonia com o Senhor, para que nós não sejamos usados pela carne, mas estejamos sempre no Espírito, Aqui nesse aspecto, Pedro estava na carne, ele não conseguiu ver o poder, não conseguiu ver a glória, não conseguiu enxergar a missão de Cristo, ele não conseguiu ver a majestade do Senhor, ele não conseguiu ver a obra de Cristo Jesus, mas ele conseguiu ver a humanidade, ele conseguiu ver o problema, ele conseguiu ver o sofrimento, ele conseguiu ver uma série de situações, mas ele não conseguiu ver que Jesus tinha uma missão e essa missão precisava ser feita. Nós precisamos olhar os problemas, mas vermos que o Senhor tem algo para fazer através da gente. Precisamos olhar além, irmãos. Precisamos ter cuidado para nós não abrirmos a nossa boca em murmuração ou deixarmos a carne falar mais alto dentro do nosso coração. Quando nós encontramos uma solução para os problemas, encontramos um momento, uma forma de justificarmos a situação. E quando Jesus ouviu Pedro tentando aliviar a situação, tentando consolá-lo, o que foi que Jesus falou para Pedro? Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, que bom, que palavras consoladoras. Eu precisava ouvir essas palavras, Pedro, eu precisava ouvir essas palavras. Não, Jesus não ficou nada feliz com Pedro. Jesus não ficou feliz com Pedro. Na verdade, Jesus, ele tomou posse daquela autoridade que foi dada pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 23 nós vemos e lemos que Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás.
Você como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Eis a resposta de Deus, eis a resposta de Jesus para alguém que estava com palavras boas, com um coração cheio de boas intenções, com umas palavras de consolo, palavras boas para os nossos ouvidos, mas não eram as palavras do Espírito Santo de Deus, mas vinham da boca de um discípulo, de alguém que era próximo. E muitas vezes, irmãos, assim também é na nossa vida. Muitas vezes as pessoas chegam-se a nós, muitas vezes as pessoas vêm até a nós, e ao invés de trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, uma palavra de edificação para nossas almas, eles trazem uma palavra lá da sua carne, do seu coração, mas não trazem uma palavra de Deus, porque muitas vezes eles não querem trazer a verdade de Deus para a gente, mas querem trazer o consolo para a nossa vida. E nós muitas vezes não precisamos de consolo, mas de correção. Nós não precisamos de consolo, mas precisamos ouvir a verdade. Jesus sabia da verdade dele. Jesus sabia qual era o final dele e ele mesmo já havia predito qual era o seu final. O que Pedro poderia ter falado era concordar com Cristo Jesus, ou até, se ele não entendeu, perguntar o porquê daquela situação, mas jamais proferir uma palavra de consolo. Porque não era isso que Jesus queria ouvir, porque ele sabia que aquela palavra era uma palavra que vinha apenas da carne de Pedro. Ali, Jesus repreendeu Satanás. A Satanás aqui está repreendido no aspecto da carne. Não que Pedro estava possesso, Pedro não estava literalmente possesso, mas as atitudes, a boa atitude dele referia-se a uma intenção da carne. E a Bíblia diz que a carne entra em choque com o espírito. É uma guerra do espírito com a carne. E é por isso que nós precisamos mortificar a carne, irmãos. A carne, a nossa velha natureza, não deve estar viva dentro do nosso coração. É por isso que quando a nossa velha natureza diz que não tem mais jeito, nós precisamos repreendê-la e falar: arreda de mim, Satanás. Porque o meu Senhor diz que tem jeito. Não tem mais cura? Arreda de mim, Satanás. Porque o Senhor diz que tem jeito e ele tira o homem da cova. Tira o defunto da sepultura. Quanto mais dá uma solução para algum problema. Mas a carne, a nossa velha natureza, ela é insuflada, ela é dirigida muitas vezes, é guiada muitas vezes pelo inimigo. O inimigo, ele oprime o nosso ser, ele nos faz entender, ele nos faz compreender de forma errada aquilo que é a verdade de Deus, e cheio das boas intenções, nós falamos aquilo que não devemos e damos lugar para o inimigo na vida da gente. Nós precisamos repreender a ação da carne na vida da gente. E é isso que o Senhor está nos ensinando nesse texto. Nós não podemos, amados, dar lugar para a carne. Quando a carne está falando alto no teu coração, quando a carne diz que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que está tudo perdido, que não tem mais jeito para você, você é um zero à esquerda, aquela história toda, levante a tua voz, fale como Jesus, arreda de mim, saia da minha frente, Satanás, afasta de mim, Satanás, porque a minha vida é de Cristo, a minha vida é de Cristo, a minha casa é de Cristo, a minha família é de Cristo, tudo que eu tenho é de Cristo. Mas o interessante, irmãos, é que nós muitas vezes somos cristãos, mas somos cristãos de igreja, não somos cristãos de atitudes. Esse que é o grande problema da gente. Nós somos cristãos de igreja, mas muitas vezes não somos cristãos de atitude, mas precisamos de atitude. Jesus era de atitude.
Jesus era um homem de atitude. Quando nós lemos os evangelhos, vemos Jesus como uma pessoa de atitude. Jesus que tomava as atitudes, tomava as decisões na hora. Quando as pessoas chegavam até ele, Jesus logo declarava a bênção sobre a vida da pessoa. Jesus logo dava a solução para a vida da pessoa. Jesus logo tomava uma decisão. Assim deve ser a nossa vida, meus irmãos. Devemos também tomar uma decisão de imediato, declararmos em nome de Jesus a solução para as nossas vidas. O grande problema que nós temos em nossos dias, o grande problema é que nós cremos descrendo. Esse que é o grande problema. Nós cremos descrendo. Eu creio, mas sabe como é que é, não é? E se Jesus não quiser? É mais ou menos assim. Eu creio, mas aí você lembra. E se Jesus não quiser? Aí você fica com aquela fé. Será que eu creio ou não creio? Creio ou não creio? Creio ou não creio? Não creio, porque não foi Jesus que não quis. Então a vida da gente, ela é uma fé parcial. Mas a Bíblia diz de forma diferente. Se nós crermos e vivermos segundo a vontade de Cristo, nós vamos pedir segundo Cristo. E se nós pedirmos segundo Cristo, nós vamos receber. E quando nós temos dúvida, é porque nós não temos convicção de Cristo na vida da gente, irmãos. Todas as vezes que entra a dúvida em nossos corações é porque tem alguma coisa errada. A dúvida é um mau sinal na vida do servo de Deus. É mau sinal. Qualquer dúvida que você tem na vida espiritual é um mau sinal. Se há dúvida, será que Deus faz? Será que Deus cura? Será que Deus abençoa? Será que isso? Será que aquilo? Olha, se há dúvida, tem alguma coisa errada. Porque nós somos do sim, sim, não, não. Nós somos daquele grupo das pessoas do sim, sim, não, não. E se nós fazemos no mover do Espírito. E se nós estamos no mover do Espírito, nós vamos tomar atitudes no Espírito. O grande problema é que nós não estamos no Espírito muitas vezes. E tomamos as nossas atitudes, as nossas decisões, baseado naquilo que nós queremos, da forma que nós queremos. E quando nós queremos, não funciona. Nós temos que viver em unidade com Cristo. No texto que nós lemos, irmãos, nós vemos que Cristo Jesus disse para Pedro: arreda de mim, Satanás. Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Eis aí, irmãos, o problema de Satanás. Eis aí o problema nosso, que muitas vezes nós estamos pensando com a nossa mente terrena, com o nosso entendimento terreno, com a nossa compreensão, irmãos. Nós não estamos pensando com a mente de Cristo. E a Bíblia diz, tendes a mente de Cristo. Tendes a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é viver com a nossa cabeça no céu, com as coisas espirituais. Tomados pelas coisas espirituais. É possível? É possível. Totalmente possível. Também é possível não ter. Sim, é possível não ter. É quando nós vivemos segundo a nossa própria vontade. E para finalizar nossa palavra, irmãos, no finalzinho do versículo 24, eis o segredo porque muitas pessoas não conseguem a vitória que tanto precisa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Esqueça os seus próprios interesses. Como é difícil. Como é difícil esquecer os próprios interesses. Mas como é difícil esquecer os próprios interesses. Como é difícil, irmãos. Como é difícil esquecer os próprios interesses. Eis o nosso grande problema, esquecer os nossos próprios interesses. Esquecer o nosso próprio interesse é morrer para nós mesmos. É morrer para a gente mesmo, irmãos. É morrer para nós, para que Cristo Jesus sobressaia na nossa vida. É morrer para nós. E é difícil hoje morrer para nós, porque as pessoas não querem morrer para este mundo.
As pessoas preferem viver para este mundo mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, mesmo em volta a uma série de dificuldades, mas as pessoas querem curtir o mundo, mas não querem viver com Deus. Se entregar 100% a Deus, ser 100% de Deus. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória e tornou-se homem. Jesus era 100% homem. Nós precisamos ser 100% espirituais. Deixar a nossa carne. A Bíblia diz mortificar a carne. Mortificar é a mesma coisa de matar, anular, deixar a carne em segundo plano para que a vontade do Espírito Santo sobressaia na vida da gente. Isso, irmãos, é quando você peca e você reconhece que você errou, confessa teu pecado e conserta e procura viver a forma correta. É de passo em passo que nós vamos nos aperfeiçoando até alcançarmos a estatura do varão perfeito. É assim, irmãos. É desse jeito. Nós vamos nos aperfeiçoando, vamos crescendo e vamos alcançar a estatura do varão perfeito. Nosso interesse, irmãos, será em satisfazer Jesus Cristo, satisfazer as coisas do Senhor, e isso sem parar, cada instante, a cada minuto da nossa vida. Então nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele primeiro começou ali com seus discípulos. Nós também precisamos começar como discípulos de Cristo Jesus, enchendo-nos com Cristo, conhecendo a Cristo, sendo de Cristo, colocando no coração uma missão. Precisamos ter uma missão no coração e termos dentro do coração também a autoridade para ministrarmos a palavra, para falarmos da palavra do Senhor, para testemunharmos de Cristo Jesus e não esquecermos que é preciso morrer para este mundo, para vivermos exclusivamente, deixarmos esse mundo e vivermos exclusivamente para o Senhor. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe a cada um dos queridos. Que a paz do Eterno esteja sobre vossas vidas, em nome do Senhor. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te glorificamos, meu Senhor, por cada instante, por cada minuto. Queremos pedir, Senhor, que tu venhas falar ao coração de cada um desses irmãos que aqui estão presentes, Senhor. Que essa palavra, meu Deus, venha edificar estas vidas. Que cada um seja tocado, meu Deus, para que busque uma mudança, uma proximidade, um conhecimento, um estar na tua presença, Senhor, e deixar-se encher pelo teu Espírito. Deus abençoe esse povo, Pai. Envolva esse povo, toma nas tuas mãos e faça coisas novas, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluia. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 332.